Dois modelos de questão de colocação pronominal. O primeiro modelo é aquela questão mais simples, em que a banca pergunta das proibições, regra e exceções. Lembra que você tem que saber 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Eu coloquei aí no seu material, caso você tenha recaída. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Só tem que saber isso, não viaje. Olhe nesse primeiro modelo de questão, que é o mais simples, o modelo mais simples, é só para achar a certa. Se vier assim, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão. Eu quero a certa, tá bom. Certa, certa. A. Como não podia casar-se? Aí eu viro um farejador de pronome, ó. Achei um C. Tá. Tá ligado no infinitivo, não tá? Infinitivo. Casar no infinitivo? É. Tá bom. Aceita tudo. Gostei. Infinitivo é todo poderoso. O fantasma pôs-se a fumar. Tudo bem? Pôs-se. É proibida? Não. Sempre olhando assim. É uma das 3 proibições? É início de oração? Não é. Está após futuro? Não. Após particípio? Não. Tem alguma palavra atrativa aqui? Não. Então tá certo. Sempre assim. Se não é proibido e se não há palavra atrativa, tá certo. Tá certo? Tá certo. A banca que acerta parece ser A. B. Palavra invariável é palavra atrativa. Certamente. Atrai. Tudo bem? Exceto se tiver uma vírgula. Se tivesse vírgula, desculpe, mas eu vou falar um monte de coisa nesse final, tá? Se tivesse a vírgula, aí teria que ser assim. Porque a vírgula relaxa a atração. Se vier um advérbio com vírgula, então só posso uma ênclise. Porque a oração está começando aqui. O advérbio foi deslocado. Aí seria o início de oração, não esqueça. Mas como não veio com vírgula, não é início de oração, ele atraiu. Já vi que está errado. Palavra invariável é palavra atrativa. Que também atrai. Palavra invariável é atrativa. 2 erros na letra B. C. 3 proibições. Uma delas é particípio não aceita a ênclise. Já viu o erro. Tá. Olhe para cá. Abstiveram-se. Tá certo? Vamos, aproveite. Abstiveram-se. Tá certo? Tá. É proibido? Não. Então, há alguma palavra atrativa? Não. Senão teria que ser próclise, mas não há. Tá tudo bem. Tá. Achei o erro da letra C. Não é a C. D. O fantasma se dedicava. Tudo bem? Tudo bem. Alguma proibição? Não. Então tá certo. Sempre assim na hora da prova. É proibido? Não, porque só existem 3 proibições. Não é nenhuma delas no início de oração, então tá tudo bem. Começou bem a letra D. Tá. Agora vamos embora. E você tem que virar um farejador de pronome, porque a banca não vai sublinhar. Você que tem que achar. Ah, aqui não. Aqui matei, Dri. Ó, esse que. Na hora da prova também não é para ficar classificando o que. Ah, peraí, esse que aqui, ele é o que, hein? Pronome? Conjunção? Sei lá. Dria, eu vi que isso aqui atrai, porque a palavra invariável. Próclise obrigatória. Errada. Teria que ser que se apaixonaria. Entendeu? O que mais? Já vi que tá errado. E. Posso começar? Não. Erro. Teria que ser invisibilizava-se. Tá bom. Mais algum? Quando? Se. Tá certo? Ó, já viu o erro lá no início da E. E aqui, tá certo? Quando se despiam. Tá tudo bem? Sim, porque esse quando atrai. Tá bom? Então tá lindo. Quando se vestiam ou se vestiam.
Tá bom? Então, achei o erro da E. Gabarito letra A. Esse é o primeiro modelo de questão. Então, nas questões de colocação pronominal, Adri, eu vou assim. 3 proibições, uma regra, palavra invariável é palavra atrativa, e 2 exceções. Se for conjunção coordenativa ou se for infinitivo, aceitam-se as 2. Outro modelo de questão é esse, ó. Cuidado para primeiro entender o que a banca está pedindo. Esse segundo modelo de questão é mais inteligente. Ó, a alternativa em que, de acordo com a norma padrão, o pronome destacado só pode ser colocado na posição em que se encontra. Olha a diferença dessa questão para a anterior. Não é para você ficar procurando o certo e errado. Ela não pediu isso. Ela pediu isso aqui. O pronome só pode ser colocado na posição em que se encontra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, nas outras alternativas, ele poderá ficar em outra posição, além daquela em que ele se encontra. Letra A. Pode ficar em outra posição? E. Olhe para mim, o que eu acabei de falar? Só tem que saber 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Isso aqui é exceção. Conjunção coordenativa. Com conjunção coordenativa, eu posso as 2. Sempre cai. Então, não é A. B. Uns o criticando. Outros o absolvendo. Dri, tô na dúvida. Por quê? Isso aqui não teria que atrair? É um pronome indefinido. Tá atraindo. Vou guardar a B. Para mim, isso aqui seria próclise obrigatória. Vou guardar. É assim, colocação pronominal, você tem que ter jogo de cintura, porque é assunto controverso. Mas você vai se ater ao que eu te falei, palavra invariável é atrativa. Esse aqui variou. Então, será que está atraindo? Vou guardar. C. Atos insanos surgem aqui e ali, nos escandalizando. Ele só pode ficar nessa posição? Não. Ele poderia e ficaria até melhor nessa posição, porque aqui, após a vírgula, era o início da oração. Isso aqui era uma oração, isso aqui era outra. Então, a letra C aceita e seria melhor, inclusive, a ênclise. Então, olha o enunciado. Ele só pode ficar assim? Não, não. Então, não é a C. D. O que... Dri, estou em dúvida entre B e D. Compare. O que ainda nos deixa perplexos? Quem atrai? O uns ou ainda? Qual deles você vai considerar uma palavra atrativa? Qual deles? Hein? Qual deles? Gabarito, letra D. E. Dri. Para mim, teria que ser próclise. Por quê? Porque o hoje atrai, mesmo distante. Não atrai. Podem as 2. Se sucedem e sucedem-se. Deixa eu ajudar vocês que estão aí no chat. Vocês estão comigo? Então, não é para sair daqui. Tudo que eu estou falando tem muita importância. Olha, Adri. Peraí. Por que não é a B? Porque uns não atraiu. Eu posso uns o criticando e posso uns criticando-o. Adri, na A pode começar... Como assim começar? Começar o quê? A oração? Ele começou? Não, quem começou foi o E. Cuidado. Conjunção coordenativa, eu posso as 2. Você já memorizou isso, né? Por que a A podem as 2? Porque é conjunção coordenativa.
Então, eu posso próclise ou ênclise. Dri, atrai à distância? Não. Agora, eu queria que você anotasse uma coisa. Não dê bola para quem for aparecer aí do seu lado dizendo: ah, eu desisto. Eu já estou cansada. Não entra nada na minha cabeça. Nem olhe para essa pessoa, tá? Eu já vi alunos decidirem vida, questão, um dia antes da prova. Por causa daquela questão, o cara entrou. Então, não é você que vai chegar e vai falar: ah, não, eu já não entra nada na minha cabeça. Ótimo, então desista. Tudo que você fez até aqui, jogue fora. Por causa de medo. Covardia, até, Dri, você colocar coisa difícil. Não, covardia não. Pelo contrário. Imagine se você fosse para a prova sem ver essas coisas. Ai, Adriana, eu prefiro não ver, que eu prefiro acreditar que eu sei. É? Você prefere se enganar? Não, Adriana, eu estou preparado. Então, eu quero você olhando para mim com postura de vencedor. Vencedor é o quê? Como é que é a postura de vencedor? Eu quero aprender o que eu puder até o último instante. Isso é postura de vencedor. Tá? Vencedor não é orgulhoso. Vencedor é humilde. Para saber que tem coisa que ele não sabe. E, ó, isso aqui, prova de 2024. Dri, o que eu tenho que saber, talvez que eu ainda não saiba? É assim. Isso aqui não é um advérbio? É. Então, isso aqui é uma palavra atrativa, não é? É. Está perto? Não. Há, entre a palavra atrativa e esse ser, um sujeito. Tá bom. Dri, o que acontece quando é assim? Quando é assim, deixa de ser atrativo. Tá bom. Entretanto. Então, olhe para mim. Vou te dar mais um exemplo da letra E, que era uma coisa que talvez você não soubesse, mas você vai anotar. Ó, ele nunca, peraí, ó, ele nunca aqui em casa desrespeitou. Dri, palavra atrativa? É. Tá perto? Não. Tá distante? Se tá distante, perdeu. Ó, se tivesse perto, como é que seria? Tente pensar no que você aprendeu. Ó. Ele nunca me desrespeitou. Ó. Se estivesse perto, só poderia ser a próclise. Tá vendo nunca aqui? Só poderia ser a próclise. Não poderia ser ênclise. Pegou? Agora ele tá distante. Tá distante. Só pode ser próclise? Não, podem ser as duas. Tá bom? Entendeu isso, né? Dri, onde já se viu colocar o pronome no início da oração? Isso aqui é início de oração? Não. A oração começou aqui. Então, outra coisa que você não pode esquecer para sua prova é: a vírgula não quer dizer nada. Não quer dizer que porque houve a vírgula que é início de oração. Nem sempre após a vírgula há o início de uma oração. Tá bom? Então, jogue fora essa porcaria que fica na sua mente de vírgula, que não serve para nada, só para ferrar com você. Foi alguma coisa que ensinaram pra gente equivocada, que depois a vírgula não pode. Isso aí tá errado que ensinaram. Não é que depois da vírgula não posso. Não posso iniciar a oração. Começou a oração aqui? Não. A oração começou aqui. Olha o sujeito. Ele. Se não tivesse esse ele nunca, aí a oração começaria aqui. Aí eu não poderia. Entendeu? Tá? E só uma observação final. Entendeu o que eu falei, né? Ó, tá? Então tá. Se ele tivesse dito assim, ó, aqui em casa, vírgula, me desrespeitou.
Aí tá errado. Por quê? Porque a oração começou aqui. Ela não começou aqui, ela começou aqui. Aí não pode. Terá que ser desrespeitou mesmo, tá? Tudo bem? Outra coisa. Palavra invariável é atrativa, mas se estiver distante, perde o poder de atração, exceto nas orações subordinadas, que são as conjunções subordinativas. Se for conjunção subordinativa, oração subordinada, não perde o poder de atração. A próclise é obrigatória. Veja, qualquer palavra atrativa, distante, perde o poder. Mas se for um que integrante, por exemplo, você diz assim, ó, sei que pela manhã me acordou. E aí? Só pode ser me acordou. Por quê? Porque esse que inicia uma oração subordinada. E nas orações subordinadas, a próclise é obrigatória, mesmo havendo uma intercalação. Entendeu? Então, isso só vale para conjunções subordinativas. Eu não sei o que é conjunção subordinativa. É o que integrante? É a conjunção, lembra as subordinativas? Aquelas que são adverbiais, 6 mais FTP, causa, consequência, condição, concessão. Aí a próclise é obrigatória. Não importa a extensão, tá bom? Se estiver distante. Mas a tendência da VUNESP, por exemplo, isso veio na prova da SES Gran Rio, isso vem no SEBRASP, mas a tendência da VUNESP é usar outro tipo de palavra atrativa. Se for outro, tipo um advérbio, e se distanciar, você acabou de ver uma questão de 2024. Podem as duas. Então, nada de ir para a prova da VUNESP achando que a palavra, mesmo distante, tem que ser próclise obrigatória, tá? Nada de ir para a prova da VUNESP achando que... Olhe para cá, olha a C. Muita gente se deu mal na C. Atos insanos surgem aqui e ali, nos escandalizando. Veja, aí vou te mostrar o outro lá. Depois eu vou mostrar você. O outro lá virou e falou assim, gente, mas não pode, isso aqui tá errado. Isso aqui é início de oração. É início de oração? É. Porque isso aqui é um novo verbo. Um verbo, outro verbo. É início de oração? É. Então, ó, agora eu estou voltando para o outro lá. Espera aí que bateu a Adriana aqui. Agora é o outro lá. Aí o outro lá... Isso aqui não pode, é início de oração. Gabarito, letra C. Isso aqui está errado. Cara, mas ele nem leu o enunciado. Volte para o enunciado. O pronome... Ela não pediu o erro. Ela não pediu errada. Dri, mas a C está errada. Como pode? A C está errada, mas foi você que escreveu? Foi o autor, ela pegou o texto do autor. E está melhorando o texto do autor. Ela está dando na cara do autor, sutilmente. E não é você que vai entrar nessa discussão. Não, mas isso aqui está errado. E daí? Olhe para o enunciado. O pronome destacado só pode ser colocado na posição. Quando você estiver enlouquecendo, volte para o enunciado. Está dizendo que só pode ser colocado nessa posição. Ele só pode ser colocado nessa posição? Não! Ele nem deveria ter vindo nessa posição. Ele pode e deve ser colocado nessa posição. Ou seja, o cara não entendeu o enunciado. O outro lá, você não. Entendeu? Dria, mas quem escreveu isso? Sei lá. A banca já pegou o negócio escrito de propósito. Ela pega o errado e melhora. Todas as bancas fazem isso. E o candidato erra. Por que ele erra? Porque ele não entendeu o enunciado. Não era para você ver que estava errado ou criticar. Porque ela não pediu certo e errado. Há questões que pedem certo e errado. Digamos que essa questão dissesse assim. Assinale a alternativa com erro de colocação. Gabarito, letra C.
Por quê? Não é por causa da vírgula, não. Não é por causa da vírgula, e você já aprendeu isso. Não é por causa da vírgula. É, se após a vírgula... Dri, como é que eu sei que após a vírgula é início de oração? Olhe para o verbo. Olhe para o verbo. Esse verbo, o sujeito dele tá aqui. Se o sujeito dele vier antes de uma intercalação, aí não será início de oração. Foi o caso se for uma intercalação. Aí, vi uma vírgula. Ela pode ser uma intercalação. Então, não é início de oração. Se fosse intercalação, não seria início de oração após a vírgula, porque a tendência é o sujeito ter vindo antes da intercalação. Mas não é intercalação. O sujeito não veio antes. O verbo está ali e o sujeito está lá, oculto. Então, é início de oração. Não tem a ver com a vírgula, tem a ver com início de oração. Pegou isso? Tá bom? Então, não é porque veio vírgula. Mas se ele tivesse dito nós, digamos que ele tivesse colocado nós, vírgula, atos insanos surgem aqui e ali, nos escandalizando, sei lá. Aí qual é o sujeito do escandalizando? Nós. Estava antes da intercalação. Então a oração não começou no escandalizando, então eu posso colocar o pronome nos depois da vírgula. Pegou? Acho que consegui falar as coisas importantes de colocação pronominal. Tá?